A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Graças a Deus estamos aqui na fé, na esperança, em primeiro lugar de que Cristo, o nosso Salvador eterno, está voltando e estamos aqui pela sua misericórdia infinita, aguardando esse grande dia e esse grande momento. Enquanto isso não acontece, e enquanto vivenciamos esse momento de coronavírus, vamos aqui ministrar mais uma pequena porção da palavra de Deus para a sua meditação. Nós vamos tematizar esta ministração sobre as promessas de Deus. Amém? O que Deus fala, o que Deus promete, jamais cai por terra. Então, nós vamos falar alguma coisa rapidamente, porque o tempo de gravação não permite, então, sobre aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, para tempos vindouros. Amém? Mas vamos ter fé, coragem, porque o nosso Deus trabalha de dia e de noite, no sentido de que eu e você, a sua igreja, esteja sendo guardada e protegida para ser levada para as mansões celestiais. E vamos, antes, ler aqui o texto na palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 17. E eu vou ler aqui, então, alguns textos para Deus nos edificar neste momento. Amém? Primeiramente, eu quero ler aqui no capítulo 17, alguns textos a partir do versículo, deixa-me ver aqui, tinha separado alguns textos e vamos meditar. Gênesis 17. Não, Gênesis 17 depois. Gênesis, desculpa, irmãos, Gênesis capítulo 21, a partir do versículo de número 14, que diz: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Barseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Amém? Então, antes de nós discorrermos ou falarmos alguma coisa a respeito desse trecho, nós vamos ouvir a ministração de um louvor. Amém?
vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere, confie. Aleluia. Mas o Deus que dei criou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo na sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, meu irmão. Vai passar, vai passar. Não se desespere, vai passar. Não se desespere. Amém, graças a Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as promessas de Deus. E o texto que nós lemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 21, fala da história de Agar, bem como de Ismael. E nos capítulos anteriores, a palavra revela como aconteceu esse fato que nós acabamos de ler. Muitos conhecem a história, né, de Abraão, de Sara, que aos 75 anos de idade de Abraão, Deus fez uma promessa de que ele daria um filho, um herdeiro, porque essa preocupação rondava, essa preocupação não saía da cabeça de Abraão, já adiantado na sua idade idosa, de velhice, e não ter até então nenhum filho. E uma das suas preocupações era de quem, morrendo ele, Abraão, ele daria a sua fortuna, a sua herança, né? Então isso era uma preocupação que rondava o coração de Abraão, bem como da sua esposa Sara. Então aos 75 Deus desce na vida de Abraão e faz a ele uma promessa de que realmente ele seria pai de nações, ele seria o pilar central da formação futura de grandes nações que povoariam a terra, né, em tempos vindouros. E do momento dessa palavra profética, do momento dessa promessa de Deus a Abraão, passavam-se muitos anos, né? Muitos anos, aproximadamente 25 anos
de quando então veio efetivamente a nascer Isaac. Mas antes que Isaac nascesse, Sara, apressada, né, em intervir na ação de Deus, nos planos de Deus, porque a palavra diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos projetos, nossos planos não são, de repente, aquilo que Deus projetou, que Deus planejou para a nossa vida. E Sara, então, resolve interferir, entendendo que, de repente, eles tinham que fazer alguma coisa para que realmente Abraão tivesse um filho e, por conta disso, um futuro herdeiro. E coloca Agar na cena, né? Para que, então, não podendo ela, Sara, sendo ela estéril, não gerar filhos, então ela providencia que uma de suas empregadas, no caso Agar, né, deitasse com seu marido e viesse então desse relacionamento um filho, como de fato veio Ismael, né? Ismael veio e passou então a ser ali a primícia de Abraão, bem como de Sara, né? Enfim, começaram a viver os seus dias como que agora sim, o problema está resolvido. Abraão, meu Senhor, já tem um descendente, já tem para quem deixar a sua herança, a sua fortuna, os seus bens, Ismael. E Ismael crescia e cresceu, de fato, mas Ismael, de certa forma, diretamente não estava no propósito de Deus. Deus disse que dele, Abraão, bem como Sara, que sairia o seu descendente, não com uma outra mulher, no caso aqui Agar, que foi inserida por vontade da sua esposa Ana. Mas passaram-se alguns anos e Deus cumpriu a sua promessa, estando já Abraão, né, aproximadamente com seus 100 anos, Sara também com seus 100 anos de idade, que veio de fato a nascer Isaac. E neste momento, Ismael já estava com uma boa idade, né, bem crescido já, com seus 13 ou 14 anos aproximadamente. E então, aí veio Isaac, né? E a Bíblia, nós não lemos, mas no capítulo aqui que nós estamos nos baseando, no capítulo 21, diz que quando então Isaac foi desmamado, né, Abraão deu uma festa, comemorando esse momento em que agora, né, Isaac teria uma nova fase da sua vida, não mais dependente do alimento do seio da sua mãe, mas da alimentação do dia a dia, do cotidiano que qualquer ser humano tem no seu dia a dia. Mas nessa festa, Isaac, né, pequeno, e Ismael já com uma certa idade, obviamente, nas brincadeiras de criança, Ismael, sem dúvida alguma, levava vantagem. E aquilo, com o passar dos dias, com o passar dos tempos, e vinha colocando assim uma insatisfação no coração da esposa aqui, né, de Abraão, né, no que diz respeito, né, ao comportamento do menino em relação a Isaac, no comportamento de Ismael, né, em relação a Isaac, porque Ismael era grande, já era um menino bem crescido, Isaac um menino pequeno, então, fosse qual fosse a brincadeira, o menino acabava levando desvantagem, essas coisas todas. Mas, lendo o texto aqui, não somente isso incomodava a Sara, mas como também uma outra situação que agora começou a desabrochar em seu coração, ou seja, a fortuna de Abraão seria dividida entre Ismael e Isaac, né? E Sara agora, obviamente, se apegando mais ao seu filho legítimo, né, gerado de Abraão, bem como dela própria, estava realmente causando um ciúmes pela interferência de Ismael, que era filha de Agar. Então, em um determinado momento, Sara, então, havido essa festa, né, em qual se comemorou o desmamamento de
de Isaac, Sara aproveitou o momento para comunicar a Abraão: olha, a partir de agora não quero mais Agar, nem tampouco Ismael aqui nessa casa. Despede essa escrava, despede essa mulher, para que ela siga o seu caminho e nós fiquemos aqui com o nosso belíssimo e formoso Isaac, né? Nosso filho legítimo. E aquilo entristeceu Abraão, mas Deus tem os seus planos, tem os seus projetos, como já disse, que não são, de repente, da forma que nós planejamos e da forma que nós entendemos. Então, o coração de Abraão se entristeceu. E Deus aqui fala, então, com Abraão, no que diz respeito, né, a essa atitude que a sua esposa Sara havia tomado. E eu quero ver aqui o trecho em que Deus fala com Abraão. É o versículo 12 do capítulo 21. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos seus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas, veja bem o texto, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto és a tua semente. Ou seja, Deus havia prometido, né, em tempos passados, que da sua semente, da semente de Abraão, faria uma grande nação. Mas houve uma interferência de Sara, apareceu Isaac, que por consequência, é também descendência de Abraão. E aquilo entristeceu, quando Sara determinou, né, pediu para que Abraão despedisse Agar, bem como Ismael, porque não queria que Ismael herdasse, né, parte da fortuna que, quando então viesse a falecer Abraão, deixasse. Então, Sara, já se precavendo, já se prevenindo, determina que Sara, bem como Ismael, seja mandado embora. Então isso entristeceu o coração de Abraão, porque de certa forma Ismael era seu filho. Mas Deus fala aqui para Abraão: olha, Abraão, não se preocupa não, amém, porque a minha promessa, a promessa de Deus, vai também se estender a Ismael. Ou seja, esteja ele onde estiver, farei também através de Ismael uma grande nação. Amém? Então Abraão pegou um pouco de pão, um pouco de água, colocou ali um vasilhame e os colocou nas costas de Agar e despediu Agar bem com Ismael, sem destino nenhum. Não disse se vai para o sul, para o norte, não disse para Agar: caminha nessa direção, que você vai chegar na cidade tal ou no lugar tal. Não disse absolutamente nada, simplesmente pediu para ela ir embora juntamente com seu filho Ismael. E a Bíblia diz que Agar começa então a caminhar errante, né? Ou seja, sem destino, desorientada pelo deserto adentro, sem saber se estava indo para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. Ela não tinha em seu coração, né, nenhum lugar determinado para chegar. Então ela começou a caminhar errantemente, ou seja, perdida, sem direção nenhuma no meio daquele deserto. E eu abro aqui um parêntese, né, para dizer para você, meu irmão, para dizer para você, minha irmã, se de repente você está nessa condição, não sabendo para onde ir, não sabendo para onde caminhar, ou não sabendo para onde está indo. Se você está debaixo das mãos potentes de Deus, com certeza Deus tem planos para você, Deus tem lugares para você chegar, Deus tem promessas para fazer acontecer na sua vida. Então, Agar começou a caminhar errante, desorientada, sem destino nenhum, em meio àquele deserto, e caminhou, até que a água se acabou. Não tinha mais água, nem tampouco para o seu filho, e nem tampouco para ela, e o sol
no meio daquele deserto era fortíssimo, era causticante, e a conclusão que Agar chegava é que eles iam perecer, eles iam morrer, porquanto não sabiam para onde estavam indo e estavam perdidos em meio àquele deserto. Então, de repente, pessoas estão perdidas em meio a essa pandemia de coronavírus, né? Além dos problemas que já vinham enfrentando, além das situações que já vinham enfrentando, surge essa novidade de coronavírus que, na opinião de todos, trouxe grandes problemas e vai trazer ainda mais dificuldades economicamente falando, trazendo desemprego, carestia, enfim, uma situação de caos, podemos assim dizer, para os dias que se aproximam. E de repente você está desorientado, como é que vai ser, como é que vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, coloque nas mãos de Deus. Amém? Coloque nas mãos de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Se não me falha a memória, no Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Aquietai-vos. Então se aquieta, meu irmão, se aquieta, minha irmã, deixa, coloca tudo nas mãos de Deus. O futuro sombrio, né, que se vislumbra aí para frente, é sombrio, mas coloca na mão de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Deus realmente está trabalhando a seu favor, em prol de você. De repente parece que está demorando, de repente parece que Deus está tardando, como foi o entendimento que Sara teve com relação ao seu filho, né? Demorou 25 anos, né, para que viesse Isaac. De repente você está aí nessa angústia, nessa aflição, já por problemas anteriores, e veio agora o coronavírus, o Covid-19, e a coisa complicou-se mais ainda, ficou muito mais difícil ainda resolver os problemas. Confia, meu irmão, confia, minha irmã, como o louvor que nós ouvimos, vai passar. Amém? Vai passar. Por quê, pastor? Porque Deus tem e está no controle de tudo, no que diz respeito à minha vida, no que diz respeito à sua vida e, sobretudo, no que diz respeito à igreja de Cristo Jesus na face da terra, por quem, amém, Ele já venceu por ela naquela cruz do Calvário. Então, em meio ao deserto, Agar agora já desesperada, Ismael clamando por água, ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore ali naquele deserto e toma uma certa distância para ela não ouvir, né, o clamor do menino, o chamar do menino por querer água, por querer beber água. Então ela não queria passar por esse momento aflitivo de ver a agonização de Ismael morrer por falta de água. Então ela preferiu tomar uma certa distância e esperar ali, aguardar até que o menino morresse, e depois ela consecutivamente também viesse também a morrer em meio àquele deserto. Mas a palavra diz aqui no versículo 17, no capítulo 21 de Gênesis, né? Então está lá, né, Ismael debaixo de uma árvore ali, já abandonado, deixado pela sua mãe, que não queria ver os seus últimos minutos de vida. Mas a palavra que diz, versículo 17: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens? Ou seja, qual é o seu problema, Agar? O que está acontecendo, né, Agar? E Deus fala: não temas. Eu coloco aqui, meu irmão, o que está acontecendo, meu irmão? O que está acontecendo, minha irmã? Qual o seu problema? Qual a sua dificuldade? Amém? E Deus aqui está respondendo: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, né? Levanta um osso e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Amém?
Então Deus havia prometido a Abraão que dele, da sua descendência, ele formaria uma grande nação, né? Houve interferência de Sara, nasceu Ismael, né? De uma mulher egípcia, que não era Sara, e agora, mas porém, Ismael, filho de Abraão, e agora, estando, amém, já Ismael longe da sua mãe, deixado pela sua mãe debaixo de uma árvore para morrer ali, enfim, ter ali os seus últimos momentos de vida, mas na hora H, na hora certa, no momento em que realmente nenhum recurso humano poderia reverter aquela situação, a Bíblia está falando, a palavra de Deus está falando que Deus, o anjo de Deus bradou dos céus. Amém? E começou a mudar a história daquele Ismael que também tinha a promessa de Deus. Porque Deus falou para Abraão, antes de despedir Agar e Ismael, olha, não se preocupe, Abraão, não fique preocupado, porque desse menino aí de Ismael, também farei dele uma grande nação. Amém? E estava agora Ismael, né, esmaído, né? Pelas forças, né, sem água para beber, ali já em momento agonizante, porém, sobre Ismael tinha a promessa de Deus de que dele sairia também uma grande nação, e na hora que de repente o inimigo estava dando por vencido, olha, a palavra, a promessa de Deus vai cair por terra, porque aquele a quem disse que seria uma grande nação está aí, já nos seus últimos fôlegos de vida. Mas na hora certa, na hora em que Deus determinou, realmente ele bradou dos céus como um anjo, aleluias, falou a Agar qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Levanta, Agar, levanta. Amém? Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã, aí na sua fé, na sua coragem, confia em Deus, aleluia, porque na hora certa, na hora decisiva, Ele vai bradar dos céus com todo poder e glória para entrar com providência na sua vida. Agar se levantou, né? Foi até o menino, né? Já com uma promessa de Deus, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E olha aí, e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus, olha aqui a palavra, e era Deus com o moço, ou seja, Deus foi com Ismael, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito, ou seja, amém, Deus na hora H, fez com que aparecesse ali um poço com água, ela encheu o seu odre, né, o seu recipiente ali, amém, deu de beber a Ismael, que já estava agonizando por falta de água, ela bebeu e caminharam ali naquele deserto até chegar num lugar determinado chamado Parã. Ali Ismael tornou-se adulto, né, foi flecheiro, e dele, nesse deserto, nessa cidade de Parã, formou através dele ali uma grande nação, porquanto a sua mãe Agar foi até o Egito e trouxe para ele uma esposa, e ali então, nesse lugar, formou-se, cumprindo a palavra de Deus, uma grande nação. Amém? Promessa de Deus para a minha vida, promessa de Deus para a sua vida, não cai por terra. Ainda que estejamos vivendo os nossos últimos momentos de fé, os nossos últimos momentos de fôlego de vida, amém, a palavra de Deus, a promessa de Deus não cai por terra. E finalizando, eu quero ler para você aqui também um outro texto, no livro de Gênesis 17, capítulo 4, que diz: quanto a mim, Deus falando, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma grande multidão de nação.
Amém? Então, antes de Isaac ter nascido, Deus já havia feito essa promessa a Abraão. Eis, aleluia, que farei pai, né, de uma grande multidão de nações. Amém? Então demoraram-se 25 anos para que nascesse Isaac, né? E veio Ismael, né? O diabo quis roubar a sua vida, mas Deus, amém, o Deus de promessa, né, interviu, salvou a vida de Ismael, fez dele uma grande nação. Ele veio depois Isaac, amém, Isaac cresceu, gerou Jacó gerou mais 12 filhos, e aí começou a se formar e expandir-se pela face da terra nações, né? Grandes nações. Surgiu a nação de Israel e depois disso vieram se formando outras nações, via Isaac e via Ismael, né? Que é uma história que a gente não vai falar agora sobre os egípcios, né? Então, realmente a palavra de Deus se cumpriu no momento em que mais Agar precisou, em que Agar pensava estar tudo acabado, em que Abraão pensava estar também tudo acabado, que diz respeito a Ismael, né? Não ia poder mais ver o seu filho, mas Deus, aleluia, desce, cumpre a sua palavra, cumpre a sua promessa. Abraão realmente é abençoado com Isaac, amém, e Agar é abençoado com seu filho Ismael, e de Ismael, bem como de Isaac, surgiram grandes nações, amém? Então, aquietai-vos, meu irmão, aquietai-vos, minha irmã, e saiba, amém, que na hora certa, Deus vai bradar na sua vida, trazendo uma bênção, a vitória e a solução para o seu problema. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo nesse momento de coronavírus, mas que o Espírito Santo continue fortalecendo a sua fé, a sua esperança de que também, assim como Deus bradou na vida de Agar, amém, salvando a Ismael, ele vai